Olá, tudo bem? Desejo a você uma ótima noite. Está no ar mais um episódio do programa Podercast. Aqui comigo, ao meu lado, o professor Carlos Barros e à minha frente aqui, ele, vereador de Manaus, eleito em 2018, né? Eleito para o cargo na Câmara Municipal de Manaus, parentinense de raiz, vereador Jander Lobato. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui acompanhando aqui, ter sido convidado para essa entrevista. Eu espero que a gente consiga aí falar alguma coisa do nosso trabalho, passar para vocês e para todos que nos assistem o mandato de um todo, do que eu tenho feito e estou fazendo nesse tempo de vereador. Vereador Jander, para a gente iniciar, a gente sempre costuma conhecer um pouquinho mais sobre o Jander Lobato, antes do vereador, né? Então, ali em uma cidade que é muito conhecida, não só no norte, nem só no país, mas no mundo inteiro, né? O Festival Folclórico de Parintins está em voga no mundo inteiro. Como é que foi sair de Parintins até chegar à Câmara Municipal de Manaus? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória aí. Ela foi longa. Na verdade, eu vim de Parintins com 20 anos, eu formei lá em Parintins, e na época nós só tínhamos a UFAM lá, mas os cursos eram matemática, português, biologia, química, e eu não queria fazer esses cursos. E aí meu pai disse para mim, você tem a oportunidade de hoje, 15 de agosto de 94, foi quando eu saí da minha cidade, para vir estudar aqui e aí fazer o vestibular. E aí passei em 95, cursei marketing, administração em marketing, me formei em 2000 e voltei vivendo em Parintins sempre, né? Sempre vim em Parintins. Eu praticamente todas as férias que tinha eu estava em Parintins lá para aproveitar. E aí quando foi em 2000, fui candidato em Parintins a vereador, não ganhei a eleição. Depois eu sempre trabalhava para as pessoas falando o seguinte, o sonho não acabou, só foi adiado. Fui candidato novamente em 2004. Em Parintins também? Em Parintins, sempre em Parintins. Eu tive 333 votos na primeira eleição e tive 649 na segunda. Aquela questão de coligação, de mais voto, menos votos. 2 vereadores lá tiveram menos voto que eu e viraram vereador e eu não. E eu disse, vou para Manaus, voltar para Manaus, fazer uma pós-graduação, me preparar e vou dar um tempo para a política. E assim fiz até 2020. E aí, de repente, da onde veio ali os primeiros passos para dizer é agora que eu vou entrar? A gente falou 2018, mas na verdade 2020, né? Eleição para vereador na Câmara Municipal de Manaus. De onde veio, assim, desse intervalo inteiro até pronto, é agora, o Jander está pronto, decisão partidária e todos esses detalhes, assim? Na verdade, eu sempre acompanhei a política, eu sou apaixonado pela política, sou apaixonado, eu gosto muito, eu sempre trabalhei em órgãos públicos, eu trabalhei na Casa Civil, eu trabalhei na Casa Civil da Prefeitura do Estado, eu sempre trabalhei assessorando algum candidato, eu trabalhei com o seu Serafim na Prefeitura, depois fui assessor dele como deputado estadual, também do filho dele como deputado federal, do Marcelo Ramos quando era deputado estadual, eu sempre gostei disso, na Câmara também. E aí, quando chegou em 2020, houve essa oportunidade de eu ser candidato. E aí eu conversei com 2 amigos que eu tenho, um é o deputado Saulo Viana, que é deputado federal agora, ele era na época deputado estadual, e o meu irmão, o Jander Lobato, que é presidente do Boi Bumbá Caprichoso, você falava de Parintins, eu digo que o meu irmão famoso, o irmão famoso da família é o Jander, a presença do Boi é muito grande, é impressionante como ele é conhecido, e ele era a paixão dele também, e a gente como família sonha junto. Eu acompanho meus irmãos nos sonhos dele, a minha irmã, eu tenho uma irmã que é pastora da restauração, da igreja de restauração, e eu sempre sonho com eles, e eles sonham comigo também. E eu chamei eles para conversar, minha família primeiramente, eu disse para minha esposa, eu vou ser candidato em 2020, vou ser candidato a vereador, eu vou ganhar a eleição. E algumas pessoas, quando você chega, e a gente tem que aprender a não dividir o sonho com todo mundo, né? Elas, não sei o que, da onde, tu não é conhecido. Eu disse, então escreve aí, que eu vou ser vereador em 2020. E assim, eu sempre digo que a gente faz plano, mas quem executa é Deus. Eu não ganhei na minha cidade, Parintins, que é a cidade, é o interior, e fui virar vereador da capital. E eu tenho muita honra, eu sempre digo que ano passado, se eu não tivesse perdido meu pai, teria sido o melhor ano da minha vida. Foi um ano sensacional para mim politicamente, eu trabalhei muito, eu trabalho desde 2020, eu servia
assim, não sei se a palavra certa é essa, gozação, quando diz, olha, quando eu ganhar eu vou voltar aqui. E as pessoas riam de mim, porque isso é um... Não é comum, né? Político, todos falam isso, né? Eu vou continuar teu amigo. Prometer é fácil, né, vereador? Eu vou te Cumprir é ajudar, diferente. entendeu? E assim, Manaus é muito grande, e grandes são seus problemas. Mas eu tenho voltado e voltei. E a eleição passada mostrou isso. Eu tive 4.046 votos para vereador em Manaus. E na eleição passada, dos meus 10.478 votos, 8.000 votos foram na capital. Então as pessoas reconhecem sim quem trabalha. É importante isso. Então praticamente dobrou a votação na capital, né? O que já, aí falando um pouquinho, claro, depois a gente vai comentar mais a fundo a atuação, o mandato, mas o que já lhe coloca numa categoria, um postulante a uma reeleição bem confortável. Claro, a gente sabe que o processo eleitoral é um pouco diferente, né? Mas é essa projeção que a gente tem de futuro, né? Assim, porque tecnicamente dobrou o número de votos. O partido que você estava era o PSB, né? PSB, e agora está filiado no PP. Isso. E aí, chegando à Câmara Municipal, a gente sabe que foi uma legislatura ímpar, no sentido de que havia ali o auge da pandemia, né? Sim. Havia sessões híbridas, era mais difícil de estar na rua, né? Mas mesmo assim, ó, acompanhando as redes sociais do vereador, a gente vê que o vereador Jander está meio lá nas comunidades, lá dentro, assim, às vezes está pegando uma demanda de gente lá nos bairros mais afastados de Manaus. Conta pra gente, o vereador Jander foi diplomado, entrou na Câmara. E aí, quais foram os principais desafios? E as primeiras coisas, o senhor entrou lá e disse, não vai ser tão fácil eu resolver como eu imaginava, vou precisar da arte da política nesse caso, né? A gente conversava aqui antes de começar a gravação, sobre a questão de que o quanto é difícil a gente mostrar para que veio. Né? Eu sempre, quando falava que voltava, e as pessoas, às vezes eu chego no local, as pessoas não me conhecem até hoje. E o que ele está fazendo aqui? Quem é ele? Eu digo, eu sou vereador. E assim, a gente, se não vive os problemas das pessoas, a gente não consegue ajudá-las. Eu, quando vou em um local que tem uma ponte lá, que as tábuas estão todas podres e as pessoas têm dificuldade para andar, eu vou lá e depois volto para minha casa. Mas aquelas pessoas passam todo dia com seus filhos para levá-los na escola e trazê-los novamente. Quando você faz uma ponte nova, na minha cabeça, você está dando dignidade e qualidade de vida para essas pessoas. Eu não consigo resolver o problema de todo mundo, né? As pessoas precisavam entender que o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Então, o estar na rua, fazer uma ponte, conseguir uma consulta, um exame, conseguir uma cadeira de roda, conseguir uma cesta básica, muitas vezes, teoricamente não seria o papel do vereador, mas é o papel nosso como cidadão. A cesta básica resolve o problema? Ela não resolve, mas ela diminui pelo menos uma semana de fome das pessoas. E depois da pandemia, quem vivia numa situação, quem era pobre, passou a viver uma situação quase de miséria. As pessoas perderam só seus parentes, os seus pai, mãe, irmão, filho. Elas também perderam muito a sua dignidade. Porque você imagina para um pai de família chegar em casa e não ter nada para oferecer para os filhos. O Dia das Mães agora, a gente fez algumas brincadeiras e aí tu leva uma cesta básica para o sorteio. E aí, uma cesta básica é presente para o Dia das Mães? Não é um presente das mães. Mas se a mãe for escolher entre ganhar um presente e botar comida na casa dela, ela prefere cesta básica. E assim eu tenho sido. Eu tenho, como eu digo, eu tenho muito prazer em ser vereador. Essa é a minha paixão. Tá na rua para mim não é, poxa vida, hoje eu vou lá pro São José. Eu não tenho isso, cara. Minha esposa não vê essa reclamação. O meu filho não vê essa reclamação. Que eu gosto muito disso. Depois do plenário a gente faz agenda sempre à tarde. Eu sou muito organizado nas minhas coisas. Eu vou na nova cidade, da nova cidade eu desço para Cidade de Deus, da Cidade de Deus eu estou lá do lado e vou na aliança com Deus. Eu sou um cara muito organizado, eu faço um todo de uma vez só, então tem dias que a gente vai em 4 bairros. Entendeu? É um itinerário grande, né, para trabalhar, visto que a gente tem uma cidade que cresce cada vez mais. Eu estava vendo também, vereador, em um dos detalhes que a gente estava estudando sobre o vereador Jander, que o vereador Jander é o parlamentar com mais indicações para o poder público, né? 405. Ano passado, né? Qual dessas assim você pode destacar para a gente, até para que as pessoas que estão nos acompanhando possam, às vezes você não sabe quem foi que
que indicou, então que trabalhou para aquilo acontecer, se passa na rua, não está ali uma bandeira do vereador, mas é sempre interessante que a gente possa conhecer como os nossos representantes, que aí os vereadores, eles trabalham para uma cidade inteira, né? Como eles estão atuando e aonde, por exemplo, eu posso ver o trabalho do vereador Jânio, que com certeza numa dessas indicações a gente deve ter várias pontinhas do trabalho do vereador aí. Ah, sim, vamos lá. Eu tenho algumas... A gente conseguiu, por exemplo, aí asfaltar o estacionamento do 28 de agosto. A minha tia estava hospitalizada lá e ano passado eu tinha visto a situação do 28 de agosto, os buracos que estavam no estacionamento. E aí eu disse assim, pô, fazer um requerimento para isso. Ah, mas isso tem nada a ver. Tem sim, porque já é um local que você não vai por prazer. E aí você vai deixar um parente lá. E aí na volta você bate no buraco, quebra seu carro, fica pior ainda. E nós fizemos um requerimento lá, comunicamos o secretário. Primeiramente eu sempre comunico o prefeito. Pô, prefeito, eu fiz um requerimento assim, assado e tal. E aí comunico o secretário Renato e a gente conseguiu asfaltar o 28 de agosto. Depois a gente, várias pontes, né? Na Cidade Nova, na Nova Cidade, na Aliança com Deus, no Valparaíso, na Fazendinha, eu tenho muitos amigos lá na Fazendinha, que a gente construiu antes da eleição. Eles têm uma ponte lá que sem aquela ponte eles não conseguem trafegar, não conseguem atravessar, só que é o único caminho. E quando você faz uma ponte, é o que eu digo assim, é muito bacana você ver os estudantes passarem. Nós fizemos uma ponte ali no Morro da Catita com Valparaíso, e a ponte estava também, sempre a situação é muito difícil. Isso é zona leste, né? Leste E aí lá Jorge Teixeira, né? Na verdade, existe uma confusão muito grande ali, essa com Deus, Valparaíso, Morro da Catita, né? Você entender isso, até você que anda muito, é muito difícil entender isso. Para entender tem que estar lá também, né? E aí, como eu digo, você só conhece a realidade das pessoas quando você vive elas. E eu fui fazer essa ponte lá, me chamaram para ver essa ponte. Um conselheiro tutelar de lá me chamou. Cheguei lá, tinha uma cadeirante, a Janaína. Ela disse assim, vereador, posso lhe fazer um pedido? Eu disse, claro. Eu queria que o senhor me desse uma cadeira de roda. Eu disse para ela, olha, se eu não conseguir essa cadeira de roda, ela tem 11 anos, tem hidrocefalia, ela é cadeirante, tem uns pezinhos para trás, e perdeu a mãe faz 3 meses, 4 meses, afogada. Quem cria ela é a vozinha dela. Você não conhece isso por assessoria, você só conhece isso indo lá. Eu disse, olha, se eu não conseguir essa cadeira de roda, eu vou comprar para você. Mexeu comigo, eu tenho um filho de 8 anos, extremamente saudável, que eu sou apaixonado pelo meu filho, minha família. Aí eu disse, tá, nós fizemos a ponte lá, essa menina andava carregada antes, porque a ponte não dava, essa ponte tem rampa para ela atravessar. A gente está tentando asfaltar lá o caminho, porque são 2 escolas que tem nesse intervalo. E aí, ontem eu estava lá, inclusive, com a Secretaria de Obras, e aí a gente foi levar a cadeira de roda para ela, lá no Jorge Teixeira. Pasmem, pessoal, e todos que nos assistem. Essa menina estava assistindo aula em uma cama. Ela fica numa cama assistindo aula. Aquilo ali mexeu profundamente comigo. Por ser pai, por ser ser humano. E assim, como é que uma criança pode assistir aula em uma cama? Primeiro, parabenizei o diretor por aceitar aquilo ali. Eu não conheço nenhum estudante que vá para aula e assiste aula numa cama. Eu perguntei dela, Janaína, por que está nessa cama? Ela disse que dói muito a minha costa, essa cadeira mal cabe eu. E eu disse, eu tenho uma surpresa para você. A secretária de Educação, Dulce, e o prefeito me incumbiram de vir aqui deixar uma cadeira de roda nova para você. Essa menina caiu em lágrimas. E a gente se emociona também, porque, é como eu digo, isso não é papel do vereador, mas é papel como cidadão. E eu não faço isso, eu nem posto, cara. Olha, quando eu dou uma cesta básica, eu entendo e eu respeito quem faz, mas eu não posto entregando uma cesta básica. Sabe, eu acho de uma humilhação sem tamanho eu entregar uma cesta básica e fazer um selfie contigo para provar que eu sou bonzinho. Ah, mas tem pessoas que trabalham diretamente voltadas nessa área social. Legal, posta. Isso é um posicionamento meu. Né? Alguns estão dizendo que eu estou errado. Eu conversava com o Marcelo Donola, acho que é um jornalista, não sei se vocês conhecem. Eu fiz amizade com ele em Parintins, no festival. Ele disse, você está errado, ele disse. Você tem que mostrar seu trabalho. Mostre do seu jeito. E eu já me emocionei em alguns momentos e eu não posto isso. Porque, para não parecer hipocrisia, porque a gente que é político, parece que a gente não tem coração, não tem família, não tem sentimento. E a gente tem sim. Eu tenho, tá entendendo? Eu me compadeço com a dor das pessoas. Eu tento ajudar. Mas eu também não posso absorver tudo isso para mim, porque eu não consigo resolver o problema do mundo. E o vereador também tem um ponto importante, né? Recentemente, a gente teve aí
um tema muito sensível de tratar, né? A gente teve a questão das escolas, né? A violência aí, né? Infelizmente, na nossa cidade, nós tivemos um caso ali, e só mesmo estou agora, né, apaixonado pelo filho. A gente tem a Janaína, né? Janaína. Inclusive, a gente quer mandar um abraço, que com certeza vai chegar nela, né? Janaína, que Deus lhe abençoe. A gente percebe que é um tema muito sensível. Como é que foi o trato disso na Câmara e para os pais hoje que nos assistem? Como é que os vereadores da cidade de Manaus, e aí, na verdade, o senhor como representante da casa aqui, como é que esse tema está girando ou girou ali dentro, vereador? Foi um momento muito difícil para todos, né? Havendo esses acontecimentos no Brasil. E nunca se imaginou que um maluco totalmente ia entrar como machado para machadar as crianças numa escola, numa creche. Por mais difícil que seja esse mundo, a gente não conseguiria imaginar um negócio desse. Eu comentava isso com o prefeito. Eu que fiz a indicação para que nós tivéssemos em caráter de urgência agente de portaria. E foi acatado isso, e logo em seguida nós conseguimos esses agentes de portarias, 350 agentes de portarias nós temos hoje nas escolas municipais. E um fato interessante aqui, se a gente for analisar, há 2 semanas atrás mais ou menos, um garoto puxou um lápis do bolso e furou a colega. Vocês devem lembrar disso. Rodou bastante. E eu falava para o prefeito o quanto foi importante a atitude tomada por ele e colocar a gente de portaria. Porque aquele menino podia estar com uma faca, com uma tesoura no bolso, se não tivesse passado pelo detector, e de repente poderia ter sido uma tragédia aquilo ali, né? A frieza do aluno assusta. A gente tem que entender que a sociedade está doente, e a gente também não adianta só cuidar de quem é agredido. A gente também tem que saber cuidar do agressor. A gente tem que saber cuidar do agressor. Que no caso, nesse caso aqui de Manaus, era uma criança também, né? Também, um garoto de 13 anos, ele tinha 13 anos. Né? Preciso... E aí tem o seu projeto, e aqui em que pé está isso hoje? A questão essa questão do detector de metais, né, que você falou, entre outros. Explica um pouquinho melhor para a gente. Nós temos 526 escolas no município de Manaus. Nós temos já 350 agentes de portarias, e até junho deve fechar todas as escolas. Eu acho que isso não resolve, mas ajuda. Né? Ajuda bastante. A maior prova foi esse último acontecimento. E a ideia é que isso possa ficar, né? Veio para ficar. Isso veio para ficar. E o prefeito está muito aberto para isso. A secretária Dulce é uma secretária que trabalha muito na área social. Eu gosto muito disso. Ela se envolve bastante, eles fazem aquisição de cadeira de rodas, de muleta para ajudar os alunos. Ela está entrando na parte educacional, no sentido de criando áreas de esportes lá. Agora vai ter contratação de psicólogos, de assistentes sociais e fonoaudiólogos também para ajudar isso, porque nós temos essa dificuldade. Esse garoto, ele tem um problema dentro de casa, não identificado. Nós temos problemas de crianças, depois a gente vai falar sobre a questão de TDAH, de TOD, de autismo também. A gente está trabalhando isso para ser colocado pessoas que possam ajudar essas crianças também, para monitorar, para estar ajudando lá. E é uma situação que eu acho que nós estamos avançando. Avançamos bem, isso está acontecendo no país todo. Era difícil não chegar no Amazonas, não chegar em Manaus. Nós tivemos episódios no estado todo, né? Sim. Parintins. Nesse dia que nós fomos entregar a cadeira de rodas lá para Janaína, era 10 horas, 11 horas da manhã. À tarde teve episódio lá de um aluno estar com teçado dentro da bolsa. Trágico. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que abrir os olhos para isso. Vereador, o senhor tem uma atuação muito forte nas diversas comunidades de Manaus. Manaus é uma cidade muito plural, né? Quando a gente enxerga Manaus, o senhor falou dos bairros onde o senhor transita. Cada zona da cidade, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Centro-Sul, tem uma característica. Manaus é uma cidade muito grande. O senhor está hoje como presidente da Comissão de Assuntos Sociocomunitários, né? Em relação aos desafios de uma Manaus que está atrelada muito fortemente à questão da Zona Franca, né? Nós temos aí acompanhado os debates, quer dizer, o desenvolvimento da cidade, uma cidade que é a quarta, quinta do país, né? Em termos de desenvolvimento econômico, está atrelado a este modelo. Como é que o senhor vê o futuro de Manaus? Quais são os maiores desafios que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento humano na cidade?
Eu acho que a questão da Zona Franca, a gente fala dela há muitos anos, né? E sempre se fala que vai acabar, e todo mundo sabe disso, todos os parlamentares sabem disso, mas nunca se criou uma nova alternativa. Agora mesmo nós estamos trabalhando essa reforma tributária, né? Eu tenho um amigo que é o Saulo Viana, deputado federal, ele é uma das pessoas que está participando dessa no situação. grupo, né? Grupo de trabalho, né? E assim, eu tenho até, ontem eu conversava com ele, estava elogiando ele disso aí, mas o que vai ficar disso tudo? Ele disse para mim que nós não perderemos nada. A questão toda é que nós temos a empregabilidade da Zona Franca de Manaus. Eu acho que nós somos quase 100 mil funcionários diretos, né? E quase 500 indiretos. Então, a dependência é total. Às vezes, quando eu vejo alguém assim, um médico dizendo, não, para mim, Zona Franca é independente, isso para mim tanto faz se acabar ou não. E a arrecadação vem dela, né? É impressionante, assim, que a gente não vai estudar para saber o quanto que a Zona Franca é importante hoje. O Amazonas, se a Zona Franca acabasse amanhã, o Amazonas duraria mais um mês, talvez, né? Isso é muito preocupante, que nós temos muitos problemas e a arrecadação da Zona Franca chega em todos os estados. O meu irmão brinca que o Festival de Parintins é a Zona Franca de Parintins. Faz sentido. Depende faz totalmente. sentido. A gente... Brinca não, ele fala, na verdade. A gente passava, quando eu morava em Parintins, a gente passava o ano todo esperando o festival. E lá nós tínhamos uma drogaria. É engraçado, a drogaria era o que não vendia tanto. Não vendia tanto. Mas a vizinha que colocava na janela dela lá uma banquinha de tacacá, de churrasquinho, são o que mais vendem. Ano passado ficou em Parintins quase 100 milhões de reais. Tem pessoas que conseguem ganhar dinheiro lá para ficar 6 meses. Entendeu? Porque é uma renda a mais, é uma renda extra. E a gente tem que procurar uma alternativa assim, para a Zona Franca. Isso é um debate que tem acontecido lá. A Zona Franca é em Manaus, literalmente. Ela é do Amazonas, mas é de Manaus, né? E a gente tem conversado lá na Câmara sobre isso. Tem alguns vereadores mais voltados para essa questão toda, para ver o que pode ser feito. Mas assim, hoje eu não vejo ninguém falando de uma alternativa. Algo que, pronto, se acabar, a gente tem isso aqui, nós vamos trabalhar com isso aqui. Isso é muito preocupante. Verificando o senhor como um homem do interior, né, que veio do interior, observa também a questão das dificuldades das próprias cidades, assim, saindo um pouco de Manaus nesse caso agora, né, das próprias cidades de desenvolvimento e todas essas coisas, né, essa discussão em torno de um modelo que contemple também essas outras cidades seria extremamente interessante. Tem um ponto muito relevante também, vereador, que analisando a sua atuação, a gente viu recentemente que a gente teve uma audiência pública sobre, eu esqueci o termo agora, sobre os que vão cuidar na escola ali das crianças, mediadores. Isso. Aí você teve uma atuação também marcante, né, ali, né, de ser um dos proponentes também dessa audiência pública. Conta um pouco para a gente, não só da audiência, mas também com a questão do seu trabalho para defender a causa, né, das pessoas portadoras de deficiência, também com o aspecto autista aí, né? Sim, eu vou começar. Eu, na verdade, fiz uma indicação agora ao prefeito para que nós possamos ter a Secretaria de Deficiência do município de Manaus. A gente não tem essa secretaria. O Estado tinha, mas foi extinguido. O primeiro passo é isso, eles terem para quem recorrer, né? A gente participa muito, eu vou nas escolas, e às vezes você vai lá e tem 40 alunos lá, e tem uma criança que fica com a cabeça baixa, como se ela estivesse lhe ignorando totalmente. Como a questão é que muitas vezes os pais também, a questão do conhecimento deles é muito pequeno, eles só acham o filho dele diferente. E essa criança, na maioria das vezes, tem algum problema. Ela é TDAH, ela tem TOD, ela é autista. E o autista tem várias classificações, digamos assim. Espero que o termo seja esse, né? Então, o que acontece? A gente, prefeitura, a gente, Secretaria de Educação, e eu falava isso com a secretária Dulce, nós temos que fazer um mutirão para identificar essas crianças. Mutirão com a Censa, mutirão com a Suzan, mutirão com o Ministério Público. Para quê? Para que nós possamos identificar, laudar essas crianças, porque elas estão na sala de aula hoje com muita dificuldade. Às vezes é o diretor, o professor que identifica essa criança. Ele está com déficit de atenção, ele está com aprendizado muito baixo, a gente fala, ele não entende, às vezes ele resmunga e tal. E aí a professora vai dizer assim, olha, eu estou achando que o seu pai tem... Não, meu filho é normal, né? E uma pessoa que tem alguma deficiência nesse sentido, ela tem que ser trabalhada. Porque tem muitos autistas aí que são o primeiro lugar, né, em vestibular.
né? É claro que cada um tem seu grau, né? Mas o importante é que nós identifiquemos primeiro para poder cuidar. A maioria deles, todos, na verdade, tem um BPC, que é uma ajuda, um salário mínimo para ajudar. E às vezes a família também está perdendo isso. Então, a secretária Dulce é muito aberta para essa situação, e ela disse para mim que vai fazer um mutirão disso, que nós vamos trabalhar para identificar essas crianças, nós temos que laudar para saber cuidar. E os mediadores é para isso. O professor tem lá 30 alunos dentro da sala de aula, e essa criança que é autista, ela dá um trabalho diferenciado, né? Então a gente tem que ter alguém para acompanhar diretamente essa criança. A Janaína, quem fica na sala de aula dela lá, é a vozinha dela com ela. Mas a avó dela não está preparada para isso, está preparada para cuidar dela. Eu também conversava com a secretária, que eu entendo que alguns professores têm filhos autistas. Então eles vivem essa realidade dentro de casa. A meu ver, nós tínhamos que dar um treinamento diferenciado para esses pais, porque ele conhece o emocional. Eles seriam as melhores pessoas para cuidar dessas crianças dentro da sala de aula. É um assunto que a gente reconhece que já deu uma evoluída grande em relação ao que se tinha, mas ainda precisamos caminhar bastante, né, vereador? Outro detalhe interessante, a gente vê que o senhor anda bem nas comunidades e está conhecendo a realidade de muita gente. Recentemente a gente teve uma tragédia, né, em Manaus. Foi o deslizamento ali no Jorge Teixeira, as enchentes. Como é que o cidadão que está nos assistindo agora, ele pode se sentir representado como uma voz, um grito ali no mandato do vereador Jander? O que o vereador Jander está se movendo em relação a essa linha? Também tem algum trabalho já focado nisso? Na verdade, a gente lá na Câmara, a gente trabalha com a questão de cobranças, né? Quando aconteceu essa situação, nós estivemos lá, as pessoas foram alocadas para uma escola, depois conseguiram aluguel social. Aluguel social que antigamente, se vocês forem procurar, era de R$300. Nós também fizemos uma indicação para o prefeito para que pudesse dobrar esse aluguel social. Hoje ele é de 600, que muitas vezes não dá. Porque também o cara não quer sair da casa dele, o cidadão não quer sair da casa dele com a família dele, porque R$300 não paga o aluguel. Olha, a gente vive, eu não conheço ninguém, teve um debate lá na Câmara, que é um absurdo também, o cara mora na beira do Igarapé, aí quando vem a chuva, alaga tudo, ele perde tudo, ele fica reclamando. Eu não conheço ninguém que cresceu sonhando morar na beira do Igarapé. E pasmem, pessoal, e eu estou falando isso com muita convicção, porque eu vivo essa realidade. Tem pessoas que moram no Igarapé de aluguel. A pessoa mora na beira do Igarapé alugado. A casa não é dele. Então você imagina, essa pessoa vive no nível abaixo da pobreza. E a dificuldade é muito grande. Porque a gente, quando perde alguma coisa, a gente já fica chateado. Tu imagina o cara perder a geladeira que ele está pagando, o fogão que ele está pagando. A gente vai em locais, às vezes, que o fogão e a geladeira já são pendurados. Ela já está esperando, a família está esperando a chuva vir, cara. Isso é muito triste. Vai se resolver isso? O déficit é muito grande. São quase 100 mil pessoas precisando de moradias. Tem que começar. Se vai acabar em 2030, 2050, ele tem que acabar um dia. A gente é todo entrelaçado por igarapés em Manaus. Eu moro ali no Parque 10, eu moro perto do Mindu. Quando começa a chover, eu vou lá para a varanda e fico olhando o igarapé. Quando o igarapé começa a subir, e lá é muito largo, deve ter pelo menos uns 10 metros, eu digo, como é que está ficando a cidade? Como é que está mais abaixo, né? Como é que está? Porque assim, tem locais que choveu meia hora, pô. A última semana a gente teve uma chuva aí do nada, né? Anteontem parei a agenda, eu fui no Japim verificar uma rua que estava com muitos buracos, e em seguida fui lá para o Mauazinho. Quando eu cheguei no Mauazinho, estava 4h30 da tarde, eu até botei nos stories, 4h30 da tarde a cidade estava escura, parecia 6h30. Aí quando eu cheguei no Mauazinho, a chuva caiu, eu não consegui descer do carro. Aí tinha uma reunião lá com o pessoal, eu liguei para o rapaz lá, parei na frente da casa dele, falando com ele no telefone, e a gente foi embora. E a chuva. Quando eu cheguei lá em casa, o Mindu já estava pertinho da rua. E já alagou ali. Já alagou ali no Mindu. Teve um rapaz do vizinho lá embaixo que perdeu o carro dele, entendendo? Então, assim, como é que faz isso? Primeiro, as pessoas têm que se conscientizar que não dá para ficar jogando lixo na rua, né? Isso é um problema de educação, um problema cultural que nós temos. Quando eu estou lá no Mindu, passam por mim caixa de geladeira, caixa de fogão, máquinas de lavar. Estou falando, tiro foto disso. E de onde vem isso? Alguém jogou, né? Alguém jogou. E é essas coisas pequenas, porque um tempo atrás eu estava no carro e eu peguei um chiclete de caixinha, botei e joguei. Meu amigo, quase eu apanho do meu filho.
papai, você não pode fazer isso. E eu, ingenuamente, na hora, eu tentei, não, filho, é só uma caixa. Ele disse, mas é a caixa sua, depois vem outro pai, e vem outro pai, e aí alaga tudo. Aí fiquei impressionado. Aí depois eu pedi desculpa, eu disse que realmente eu tinha errado. E eu disse, meu filho, papai não pode voltar. Mas eu nunca mais vou fazer isso. E é interessante, assim, como está funcionando a educação nas escolas. A gente precisa trabalhar intensamente isso, porque a cidade só cresce. A cidade cresce, as pessoas fazem casa mais do lado do Igarapé, as pessoas continuam jogando lixo, a janela da casa das pessoas, ela só faz apedrar a sacola. E aí ela tem que entender que ela, que mora lá na beira do Igarapé, é a maior prejudicada de todas, né? E a gente tem que trabalhar isso. Escola, educação, cultura, tem que ser mudado para tentar pelo menos diminuir. Você passa ali pelo São Jorge, a balsa está lá, sempre com muito lixo. Não sei se vocês já passaram por ali. Sim. Se tu for lá amanhã, é muito lixo. Depois de amanhã, impressionante. É muito lixo. E tirado do Igarapé. Entendeu? Aí tu passa pelo Igarapé, os garis estão limpando ali, o pessoal da CEMUSP estão limpando ali na Avenida Brasil. Segunda-feira. Quando eu estou indo terça-feira para a Câmara, o lixo todo, novo lixo, entendeu? É como se fosse enxugar gelo. Essa consciência tem que partir de todo mundo. Principalmente de quem mais sofre, eu penso. Né? Principalmente de quem mais sofre. É muito triste ver isso, quando a gente chega num local que a casa caiu, que a pessoa perdeu tudo, dói, cara. Porque a gente sabe da dificuldade. A gente que tem um salário, que todo mês pode contar com alguma coisa, já consegue construir algumas coisas com dificuldade. Tu imagina aquele povo ali. É uma situação bastante complexa, porque ela envolve, como o senhor disse, né? Ninguém tem um sonho de construir uma casa ali, mas também envolve, quer queira ou quer não, esse inchaço que a cidade está tendo, e mexe tudo com a questão econômica, vai acabando o emprego, as pessoas vão ficando por ali, né? Só que um ponto importante também, vereador, sobre esse processo, que ele é um pouco mais longo, né? Não é uma medida para hoje, que é a questão da educação, né? Recentemente a gente tem visto aí algumas escolas serem reinauguradas, né? O prefeito tem falado até, ontem ele fez um anúncio sobre matrículas das creches e tal, né? E na questão da educação, que é uma pauta importante também, o senhor citou logo no início, que foi um estudioso, inicialmente a gente estava falando ali, né, na faculdade, no mandato do vereador Jander, na parte da educação, o que a gente pode mostrar, né, para quem está nos acompanhando? Eu sei que são várias pautas, né? E aí a gente está tentando pensar um pouquinho de cada tema, justamente para dar tempo para a gente conseguir fazer uma avaliação, que vai ser depois o nosso ponto, fazer uma avaliação desses já 2 anos e meio, praticamente, né? 2 anos e meio de mandato do vereador. O que a gente pode pensar, assim, tanto nas indicações, quanto até em defesa, né? Muitos desses trabalhos que são feitos não é uma lei, uma propositura, mas às vezes é uma postura, é um discurso mais combativo, né? Tem alguma coisa que a gente pode destacar do mandato do vereador Jander? Eu tenho trabalhado nas escolas literalmente como fiscal. Essas escolas anteontem nós entregamos a 321. São 321 escolas reformadas. E aí, como é que é essa reforma? Passa uma tinta aí e fechou. A gente tem observado isso. E aonde a gente vai, por exemplo, um dia desses inauguraram uma escola e as portas que ficaram lá no banheiro foram decompensadas. E aí eu fui lá conversar com o Marcelo Campos, porque o Marcelo, ele é um engenheiro da CEMED, um cara muito aberto para tudo. A gente conversa com ele, disse, secretário, aconteceu isso, tal. Ele disse, vamos resolver. Ontem eu voltei lá na escola, porque se você não for também, sabe, tu cobrar é diferente de tu tá fiscalizando. E aí, quando foi ontem, fui lá na escola, as portas já são de ferro, já foram mudadas e tudo. Isso é pouco. A escola Beatriz Werner, lá no Nova Floresta, quando eu assumi o mandato, me falaram que tinha uma escola lá que não estava funcionando, que era para crianças de 3 a 7 anos. Cheguei lá na Beatriz Werner, os banheiros, os mictórios eram altos, os vasos eram grandes, na escola não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha ar-condicionado, não tinha lousa. Digo isso para vocês, pessoal. Na escola não tinha lousa. Comuniquei até então, o secretário era o Paulo Denis de Educação, comuniquei o prefeito também, que disse para mim, Jander, amanhã nós vamos lá. E nós fomos lá. Ele, na hora, chamou o engenheiro lá. Era uma obra entregue da gestão passada, né? Mas quando você assume um negócio, você não tem que se... porque o problema era o antigo radialista. Não. O problema, ele é existente. Quando você assume... É tipo tu comprar uma empresa com dívida.
tu não pode reclamar que ela tem dívida, tu sabias. Né? Tu tem que saber cuidar disso. O problema é Manaus. O prefeito Davi é prefeito de Manaus. E ele chamou na hora lá o engenheiro, comunicou, disse, deu um prazo para eles, não fizeram, ele desfez o contrato com eles e uma nova empresa assumiu. Essa escola está funcionando hoje. Até o teto estava caindo com a reforma. Essa escola está funcionando hoje com 433 alunos, crianças que estão estudando. Eu estava no Planalto, passeando lá com alguns colegas, fazendo campanha, fazendo andanças por lá, me apontaram uma creche lá no Planalto. A creche totalmente abandonada, isso era umas 5h30 da tarde, 6 horas. Eu entrei lá na creche, fui verificar como é que estava, lama, sapo, bicho, roupa, material jogado lá do pessoal usando droga, o pessoal tudo lá. Comuniquei a secretária no mesmo horário. Secretário, nós temos uma oportunidade, eu estou sabendo, nós vamos fazer uma licitação. Aí eu disse assim, poxa, secretário, eu queria acompanhar isso. Foi feita a licitação, essa escola, essa creche, deverá ser inaugurada provavelmente até sexta-feira. E aí a preocupação maior, que não adianta só inaugurar um prédio muito bonito, ele tem que funcionar. Então foram abertas inscrições para as creches, elas vão ser feitas agora essa semana, para que quando nós portamos inaugurar, as crianças já estejam lá. Só adianta assim. Importante. Vereador, o senhor me parece ser um homem de articulação. Já ocupou algumas posições, entende como a política funciona. Eu tendo a achar que a política é o vetor de solução de diversos problemas. A gente tem comentado aqui, são os diversos temas que têm a ver com a pluralidade que é a cidade de Manaus, a questão de educação, cuidados que a gente tem que ter com pessoas que necessitam desses cuidados especiais. E esses temas devem ser debatidos, né? A gente vê hoje, e aí alargando um pouco a nossa visão, problemas em relação ao político, né? A gente estava discutindo aqui, inclusive, antes da gente começar, questão, por exemplo, lá do deputado do Dallagnol. Sim. Né? Como é que o senhor vê a atuação do político hoje? E a importância que se tem da população ver na ação política a solução dos seus problemas? Eu acho que está mudando, ela ainda não mudou, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas cobram muito do político também, no sentido, não, vocês já estão aqui porque é campanha, depois da eleição vocês somem e tal. E aí a gente se propõe a fazer uma política diferente. E você não vê também, de certa forma, o reconhecimento da mesma forma. O que se vê é que todo ano tem um fenômeno na política. Né? Eu até brinco, poxa, nem para acertar em mim, eu brinco. Porque assim, eu tenho muita paixão por isso. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser o melhor, de ser o puritano, mas eu tenho paixão nisso, de fazer isso, eu gosto disso. E quando você faz o que gosta, você não precisa trabalhar. Meu professor falava isso em 95, quando eu entrei na faculdade. Jander, feliz do homem que faz o que gosta, porque assim ele não precisa trabalhar. Jair Abreu, já se aposentou. E eu dizia, interessante isso, e você fazer o que gosta é muito difícil, porque hoje você vive para cuidar da sua família. Então, fazer o que gosta ganhando 2.000 e fazendo o que não gosta ganhando 4, você vai pelo melhor salário para você educar seu filho, dar uma qualidade de vida melhor, né, para todo mundo. E eu tenho feito isso. O que a gente sente? Quando você volta nos locais, que as pessoas lhe veem, elas quase não acreditam. Às vezes eu também pego muito ralho. Às vezes eu saio de lá, o pessoal me esculhambando, que o buraco, que não sei o que está abandonado pelo poder público, tal. Eu disse, olha, se a senhora me der uma oportunidade, eu vou tentar lhe ajudar. Eu fui lá no Armando Mendes uma vez, lá nós temos um hip-hop muito grande lá. Rapaz, a mulher veio atrás me esculhambando, falou um monte para mim. Aí eu terminei e disse, senhora, a senhora me conhece? Ela disse, não, deixa eu lhe falar, eu sou vereador Jander Lobato, isso aqui não alagava antes, alagava. Eu vou lhe mostrar o requerimento que eu fiz aqui para a draga entrar aqui de Pau e Igarapé para não alagar mais a casa de vocês. O erro é nosso, porque eu devia ter feito algo que a senhora chegasse na sua casa e a senhora soubesse disso. Ah, eu não sabia, não sei o que. Eu sei que a gente saiu de lá até tirando foto. Porque a gente também tem que saber trabalhar mostrar o nosso trabalho. A equipe de comunicação e a gente mesmo. Eu sou formado em marketing, então eu gosto de me meter nas coisas também às vezes, né? E assim, a gente tem que saber mostrar o nosso trabalho. E as dificuldades são muito grandes. A gente falava de espaço na mídia, né, de você poder ou não. As pessoas às vezes querem te ajudar, gostam de ti, mas tem alguma coisa, não mexe aqui, não pode ajudar, segura aqui, tu é oposição, tu é situação. E a política que a gente faz é para todos. Sabe, hoje eu trabalho com o prefeito Davi, sou situação, gosto do trabalho dele, admiro o trabalho dele, acho ele um cara trabalhador, tá entendendo? É muito importante isso. Manaus precisa de alguém. Manaus é como se fosse, eu costumo dizer que o prefeito é o síndico de Manaus, cara.
Isso aqui é só problema. E aí não tem que te queixar, tu tem que sair correndo atrás. Caiu o barranco lá, perdemos algumas vidas, e nós não tem dinheiro para resolver. Tem que resolver. Não dá para esperar as pessoas lá. Então, bora esperar aí 4, 5 meses, a gente constrói mais casas. Não dá tempo. As pessoas estão na rua, estão sofrendo. Então, quando a pessoa se dispõe a isso, ele tem que saber qual o tamanho do problema. Eu até brinquei com ele, seus cabelos, não tinha esses cabelos brancos antes, quando você era deputado, né? Ele, não, eu já tinha alguns, ele brinca. Mas é muito difícil. E a gente corre, esse ano que vem, a gente poderia ter uma eleição que fosse a eleição do reconhecimento. Eu ia estar muito tranquilo. Entendeu? Mas se o parâmetro fosse reconhecimento, na sua avaliação estaria... Eu estou feliz porque onde eu chego, eu não levo na cara, sabe? Tu tá aqui só porque é campanha. Como eu trabalho desde 2020, a gente está direto na eleição, está direto nas ruas, eu não levo isso. E assim, é muito gratificante também. Ontem, a gente passava ali pela Avenida Newton Lins, eu conheço o pessoal ali da Bateria Moura, da Distribuidora Moura, e tem também outra Javali Autopeças lá. E eles reclamavam que ali muito usuário de droga, as pessoas iam para lá fazer pegas e tal de carro. E a gente conseguiu um requerimento, fizemos um requerimento, comuniquei ao prefeito, nós conseguimos colocar energia ali, na Avenida Newton Lins. E o dono da distribuidora, veja só, é muito bacana isso. Eu nem sabia, a equipe não falou para mim, eu fiz ontem, fui lá gravar, eu estava na rua, aproveitei e saí para mostrar que eu mostro sempre o antes e o depois. Se eu mostrar que lá está só mato, depois eu mostro que essa indústria está limpando, faço meu agradecimento ao secretário e depois mostro como ficou. E eu gosto muito do trabalho completo. Nós temos uma rua ali no Parque 10 que tinha uma ponte também muito difícil. Nós já conseguimos a ponte de lá. Ontem foi feita a limpeza pública lá ao redor e eu tenho uma promessa do secretário que a gente vai asfaltar. Ou seja, eu vou entregar 100% daquilo ali. Eu fui muito elogiado quando estive ali. E é muito, para assim, o político, como eu falei, ele é sempre... O termo aqui é muito pesado, mas o político nunca presta para a população. Ele é o alvo, né, nesse caso. Entendeu? O que é o político para as pessoas? Aqui, muito francamente. Safado, preguiçoso, ladrão. É isso. Você que trabalha com política, você sabe disso. E assim, não é questão de pregar de puritano, mas a gente mostrar que nós somos diferentes. Eu trabalho, eu estou nas ruas. Para mim é muito gratificante. Olha, eu estou agora... Eu tenho o Dr. Franklin lá na HUGV, um amigo que me tratou quando eu tinha um problema na perna, e o Dr. Abelardo, que é meu vizinho. Eu estou tentando uma consulta para a Janaína, porque existe a possibilidade de ela andar. Olha que legal. Digo para vocês, se essa menina andar, o meu mandato de 4 anos, eu cumpri ele. Eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai se reeleger ou não. Mas só de ter ajudado essa menina a andar novamente, o meu mandato vai estar pago. Digo para vocês isso. E Deus conhece meu coração. Eu não preciso fazer média com ninguém, mostrar isso, aquilo outro. Eu mostro meu trabalho sim, porque eu estou na rua, sou diferenciado. Então também tenho que mostrar esse trabalho para que ele possa me render lá na frente. O político vive de voto. A gente vive de voto, né? As amizades são muito importantes, todo o carinho das pessoas são importantes. Mas se as pessoas não reconhecerem isso e nos ajudarem, eu sempre digo, olha, quando a gente está no local, a gente precisa da ajuda de todo mundo aqui. É importante que vocês, quando o prefeito vier aqui, vocês dêem amparo para a gente que a gente consiga realizar, fazer as coisas. Dignidade e qualidade de vida. As pessoas precisam disso. Perfeito. Vereador, a gente percebe que você se emociona, né, quando fala da Janaína, e a Janaína, nesse caso, é a representação de muitos manauaras, né, que estão em condições que a gente falou aqui no papo em diversas situações. Agora, trazendo mais para o lado político, né, projetando as próximas eleições, projetando o caminho do político Jander Lobato. São duas perguntas em uma, né? A primeira seria aonde o político Jander Lobato se encaixa? Ele é alguém mais conservador, ele não liga tanto para isso, ele é alguém que tem mais os valores familiares, ou ele, enfim, nesse quesito ele não entra muito, ele é alguém mais de direita ou de esquerda, é mais alguém de centro. O que pensa o político, nesse caso, Jander Lobato, né, que as pessoas possam conhecer um pouco mais? Não, primeiro eu sou evangélico, né? Sou frequento a restauração, a igreja de restauração há alguns anos. Eu sou extremamente família. Eu sou apaixonado pela minha esposa e pelo meu filho. Eu vivo para eles, eu gosto de dar o melhor para eles. Para mim, estar com eles no domingo, eu sempre posto tomando um café. Eu sou apaixonado por pão com tucumã.
Pão com tucumã e queijo, eu sou apaixonado. Eu digo que quando Deus fez o tucumã, ele estava muito feliz. Porque o tucumã é muito bom. Né? Eu tomo, sempre que eu posso, tomo todo dia, uma menina faz uma tapioca com tucumã e queijo lá em casa para mim. E eu sou muito família, sempre gosto de estar com ele. Inclusive, eu levo meus filhos às vezes. Eu conhecia um garotinho lá nos Jorge Teixeira, que eu fui lá, a ponte também estava com problema. E aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei, pai, garotinho, vai brincar. Aí a mãe dele disse assim, ele não tem brinquedo. Ele tem, um garotinho de uns 5 anos, eu acho, cara. Rapaz, aquilo ali acabou comigo. Eu tentei disfarçar e tal, não sei o quê. Eu pedi para parar de gravar. Aí pararam de gravar e eu chamei ele. Aí eu disse, me conte essa história. Ela disse, olha, eu sou mãe de 8 filhos. O meu marido me deixou. Eu tô com o filho na barriga e fiquei com ele aqui. Eu, caramba, aí a gente fica, né? Assim, porque, é como eu digo, é outra realidade pra gente. Né? Essa questão depois a gente daí falar alguma coisa de exploração sexual, né? Essas coisas acontecem dentro de casa, cara. É a mulher que coloca um homem dentro de casa que abusa da filha dela. É uma mulher que não quer perder o homem e ajuda ele a estuprar a filha dela. Tá entendendo? Uma sociedade doente. E aí eu fui lá, conversei com ele, tudo, brinquei com ele. Aí eu peguei, fiz um vídeo, liguei do FaceTime, fiz um vídeo e mandei, chamei meu filho para ver. Disse, olha, eu tô aqui com o neto e tal, não sei o quê. Aí eu liguei, amor, ele disse assim para minha esposa, olha, essa criança aqui não estuda, ele não tem roupa, abandonado aqui, mora numa casinha do lado do Igarapé. Para te ter uma ideia, ela me levou lá dentro, ela não tinha banheiro, cara. Ela fazia as necessidades dela, e assim, é até forte às vezes a gente falar isso, né? Mas assim, ela fazia a necessidade dela dentro de uma sacola e depois ela jogava. Aquilo ali, não tem como não mexer com a gente, cara. Não, tem que ver primeiro se ela tem título, né? Se ela não tiver título, eu não vou ajudar. Digo para vocês, Deus conhece o meu coração. A gente ajuda muita gente sem fazer cadastro, de querer saber onde você vota, qual a zona, secção. Não faço isso, cara. Eu não faço isso. Porque tem Deus está vendo também. Né? Os trabalhos que a gente faz, às vezes, chegam nas outras pessoas. Né? E nós ajudamos essa criança, ela está matriculada, está estudando. E, assim, meu filho mandou algumas roupinhas para ele, sandália para ele e tal. Assim, levou o brinquedo e no dia do aniversário dele, disse, olha, eu vou fazer meu aniversário. Aí ele disse que ele queria do Homem de Ferro. Aí a equipe comprou roupinha do Homem de Ferro para ele, o bolinho, fizemos lá, e nós fomos lá cantar parabéns para ele. E assim, é um negócio que eu tenho certeza que marcou a vida dessa criança. Marcou a vida dessa criança. E aí? Tu vai lá correr atrás para pedir o voto dela? Não, eu fui até candidato, a mãe dele nem estava me ajudando. Para vocês terem uma ideia, não estava me ajudando. Que a gente falava, né? É diferente de, olha, eu vou te ajudar para tu me ajudar lá na frente. A outra coisa é de ajudar porque eu sei que tu está precisando. A consulta, o exame, eles são de imediatos, cara. Essa questão de quando tu ajuda uma família, às vezes todo mundo fica grato. Mas às vezes tu não fica grato, mas as pessoas que viram o trabalho ficam gratas a você. E é isso que eu corro atrás. Eu ouço muito elogio, é muito bacana, porque eu sou político. E você, alguém dizer que, pô, eu te admiro muito, pô, tu é trabalhador, pô, tu vive na rua, muito legal o teu trabalho, pô, isso não tem preço, é muito gratificante. Gratificante, né? Um outro ponto que você colocou aí no meio, que já linka muito com essa realidade das crianças ali mais que estão numa condição financeira mais vulnerável. A gente está no mês do Maio Laranja, né? Sim. E tem toda essa realidade da exploração sexual infantil, né? Qual é o recado que o vereador Jander Lobato deixa, tanto para as mães, né, quanto para a sociedade nesse quesito que mexe com a gente também? Né? Eu acho primeiro que a sociedade tem que se envolver nisso. Abusar de uma criança é crime. É um crime inafiançável. E quem faz isso tem que pagar. Eu acho que os vizinhos têm que denunciar, o pai, a mãe, o irmão que está vendo isso tem que denunciar. Eu conversava com a Marta Moutinho, lá da Fundação Dr. Thomas. Ela me disse que tem um garoto, tem uma mãe que eles pegaram agora de casa, uma senhora já de idade. O filho usava droga e estuprava ela todo dia. Todo dia ele estuprava ela. Quantos anos essa mulher sofreu? Hoje ela está na Fundação Dr. Thomas. Essa mulher tem cura? Tem jeito para a vida dela? Difícil, né? Imaginar que uma mulher que foi violentada, uma menina que é violentada, e o cara diz para ela, se tu contar para tua mãe, eu vou matar tua família. E ela fica aí 6, 10 anos, às vezes, sendo abusada, né? Quando alguém denuncia, você vê que vem uma enxurrada, né?
de denúncias, né? E eu falava que a mulher conheceu o homem, hoje ela coloca ele dentro de casa de noite e aí ele abusa da filha dela. E ela, às vezes, não é nem por medo, para não perder o homem, ela deixa que isso aconteça. E filho com o pai, que bate muitas vezes também, né? Que usa esse dinheiro da aposentadoria para cuidar do pai. Eu digo para vocês aqui, eu já perdi meu pai e minha mãezinha. Minha mãe partiu em 2014 e meu pai partiu ano passado. Eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Eles brigavam? Sim, tinha discussões de que a roupa não tá boa, e esse cabelo, porque tá muito arrumado, essa roupa tá muito colada em ti, aquela ciumeira. Mas nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. E eu tentando ter o mesmo discernimento e sabedoria para cuidar do meu filho lá em casa. Às vezes, quando tinha alguma discussão, minha esposa disse, deixa o neném dormir, depois a gente conversa. Porque criança pega tudo. Eles estão espertos, eles estão brincando, assistindo televisão e prestando atenção na conversa. Tá ligado, né? Hoje as crianças são muito espertas, né? Impressionante. Sim. E eu digo para ela, não, amor, depois a gente conversa. Não sei o que. Depois a gente conversa, deixa o neném dormir, eu digo. Porque eu tenho essa preocupação. E assim, como eu não tenho mais meus pais, eu não posso também... Dia das Mães, é dia difícil para mim. Minha mãe era uma mulher extraordinária, cara. Extraordinária. Assim, ela era... Literalmente, ela tirava do dela para dar para ti, entendeu? A gente que vem do interior passa muita dificuldade na capital. Eu tenho um exemplo de um colega que... Nós tínhamos uma alemã lá no CIESA. No CIESA em 94, 95 tinha alemã. E eu tinha um amigo que todo dia ele comia x-salada. Todo dia ele comia x-salada. E aí ele dizia, Jânio, tu queres? Eu dizia, não, cara, eu tô cheio, eu almocei agora e tal. Eu tinha os R$10 para fazer xerox das apostilas. E eu pensava, poxa, aí o cara te vê às vezes como miserável, né? Uhum. E eu pensava assim, não, pô, mas amanhã se eu precisar tirar uma xerox, como é que vai ser? Porque eu não conseguia comprar livro na faculdade. As minhas colegas me ajudavam, algumas trabalhavam em alguns setores, elas levavam o livro, tiravam xerox, que não pode até hoje, né? Mas ela tirava xerox do livro para me dar, para me estudar, para minha prova. E eu era um dos melhores alunos da faculdade. Perfeito. Pedro, a gente chegou na nossa parte final aqui, né, dessa entrevista, que pra gente é uma troca sempre boa, né? A gente consegue visualizar o trabalho, ainda mais um trabalho mais humano nesse ponto, né? E a gente quer que isso deixe ali para quem está nos acompanhando, inclusive para você, eu peço, siga lá as nossas redes sociais, né, no YouTube, o Poder.com, Instagram, Facebook, esteja lá com a gente, está passando aí na sua tela, siga e acompanhe não só o trabalho dos vereadores, nosso trabalho aqui também. E eu queria agradecer ao professor Carlos Barros, né, que está participando com a gente, e queria também, Pedro, que o senhor deixasse aí para quem nos acompanha as suas considerações finais aí. Primeiro, o meu agradecimento ao Podcast, a toda a equipe aí, professor, obrigado aí por ter participado da entrevista com a gente. Eu tenho muito prazer em falar do meu trabalho, eu tenho muita facilidade de falar do meu trabalho. A gente, quando domina um assunto, é muito fácil falar, né? Eu costumo não me meter em assunto que eu não conheço, para não ficar gaguejando e ficar colocando coisas que não cabem, né? Mas assim, eu quero agradecer. Para mim é muito gratificante essa oportunidade de falar do meu trabalho, falar o que eu faço, falar da minha família, falar um pouco de mim. E assim, meu prazer, sou muito apaixonado pela política, eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas, o meu mandato está à disposição de todos. E sempre que eu conseguir fazer uma ponte, tapar um buraco, asfaltar uma rua, conseguir uma consulta, um exame, poder ajudar as pessoas de alguma forma, para mim, eu sempre vou estar muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de ser vereador de Manaus. Era um sonho de ser vereador do interior e eu cheguei a ser vereador da capital. Então, eu faço por onde, eu me realizo por isso, e ajudar as pessoas, levar qualidade de vida e dignidade é o que me alegra. Perfeito. Carlos? Muito bom, agradeço. Foi uma honra estar aqui com você, um papo sempre muito bom. E vereador, sucesso na caminhada aí, esse lado humano é muito importante. Foi muito bom o nosso papo. Obrigado. Obrigado, gratidão. Perfeito. Para você que nos acompanhou até esse momento, eu peço que você comente, compartilhe aí, né, valorize o trabalho do nosso representante na sociedade também, o vereador Jânio Lobato, e continue nos seguindo sempre para muito mais episódios Podercast. Muito obrigado e até a próxima.